Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Nesse canal, a gente investiga histórias de empresas que interessam ao universo geek, ligadas à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Vamos conosco em mais essa exploração. Descobrir que lições importantes a gente extrai hoje. Vamos mergulhar hoje nos materiais bem interessantes sobre a Cellebrite. Temos aqui fontes variadas, incluindo dossiês detalhados que pintam um quadro complexo, dessa empresa israelense. Sim, um quadro bem complexo. A ideia é entender as origens, os primeiros passos, como é que uma empresa que, começou num nicho quase esquecido lá em Israel, virou essa referência global em investigação digital. Vamos dar uma olhada nisso. Exato. É uma história fascinante, que envolve tecnologia, envolve estratégia e um pivô, uma mudança de rumo que mudou tudo para eles. Vamos focar bem nessa fase inicial, sabe? Desde a fundação até o momento em que a Cellebrite realmente, entrou no mapa da perícia forense. Certo. Então tudo começa lá atrás, 1999, em Petah Tikva, bem no coração da Silicon Valley israelense, com 3 fundadores, Avi Yablonka, Yaron Baratz e Yuval Aflalo. Mas o curioso, é que eles não começaram pensando em polícia, investigação, nada disso, certo? Não, longe disso. O foco inicial era, totalmente comercial. Era o varejo de telefonia móvel. O problema que eles queriam resolver era até simples, na verdade, mas muito comum na época. Como é que a gente passa contatos e dados de um celular antigo para um novo? Ah, nossa, lembro bem dessa dor de cabeça, era um sofrimento trocar de aparelho. E o produto deles era o UME, o Universal Memory Exchanger, ferramenta para loja de operadora, quiosque, esse tipo de coisa. Precisamente. Eram soluções bem práticas para um mercado que estava crescendo muito rápido. E o ponto-chave aqui, eu acho, é que isso deu para a Cellebrite um conhecimento técnico muito, muito profundo sobre como os celulares funcionavam por dentro. Isso se provaria crucial mais tarde. E financeiramente, como eles se bancavam no início? Olha, pelo que consta, parece que eles cresceram com recursos próprios, sabe? Sem grande investimento externo logo de cara. O famoso bootstrapping. Isso deu a eles controle, mas talvez limitasse a velocidade de expansão no começo. Entendi. Mas aí chega 2007, um ano que parece chave mesmo. O que acontece ali? Acontecem 2 coisas e elas estão bem interligadas. Primeiro, a aquisição. A Cellebrite é comprada pela Sun Corporation do Japão, uma empresa de tecnologia maior. A compra foi por cerca de 17,5 milhões de dólares. Só isso? Nossa, olhando agora... Pois é. O próprio ACO depois descreveu como muito barato. Mas, deu a estabilidade financeira e talvez o impulso para a segunda decisão, que foi a mais importante. E qual foi? Foi criar uma divisão nova, totalmente focada em perícia forense móvel. E junto com isso, lançar o produto que virou a marca registrada deles, o UFED, Universal Forensic Extraction Device. O UFED, aí sim a história muda completamente, Sim. De ajudar a gente a trocar contato para extrair dados para investigação policial, que virada de chave. Foi uma visão estratégica muito, muito aguçada. Eles perceberam que as polícias e as agências de inteligência precisavam cada vez mais de ferramentas para acessar evidências em celulares. Era um mercado com margens de lucro bem maiores e, menos comoditizado que o varejo de acessórios para celular. E o UFED caiu como uma luva nesse mercado, Virou um sucesso quase imediato, pelo que sei. Sim, muito rápido. A capacidade de extrair dados, mesmo os deletados, quebrar senhas e, principalmente, a compatibilidade com milhares de modelos diferentes de aparelhos. Isso foi o grande trunfo. Foi o que colocou eles na frente. Exatamente. O UFED começou a ganhar prêmios um atrás do outro e a marca Cellebrite virou quase sinônimo de extração de dados de celular. Eles construíram essa reputação de conseguir acessar o que parecia inacessível, superando concorrentes que ainda estavam muito focados em computadores, sabe? Demoraram a ver a onda do mobile chegando na forense. É incrível essa primeira fase, realmente. Uma empresa que nasce para resolver um probleminha do dia a dia quase banal, e aí por meio de uma aquisição e uma decisão estratégica ousada, ela se reinventa completamente. Vira líder em tecnologia forense para governos. É verdade.
Aquela base técnica, aquele conhecimento profundo de celular que eles construíram lá no começo, no varejo, foi a plataforma de lançamento perfeita para um negócio, nossa, totalmente diferente e muito mais complexo. E essa capacidade de acessar dados, que foi a chave do sucesso inicial, também plantou as sementes para muitas das questões éticas e legais que viriam depois, né? Next level. Bom, seguindo aqui com a nossa análise das fontes sobre a Cellebrite, hoje o foco é em 2 pontos bem importantes. Aquele ecossistema tecnológico deles, que é impressionante, e, claro, a saúde financeira por trás disso tudo. Já vimos como ela deixou de ser uma startup lá do varejo para virar essa gigante da forense digital. Agora, o que exatamente faz as ferramentas serem tão poderosas e como isso aparece nos números da empresa? Exato. Vamos olhar mais de perto a plataforma Case to Closure, o C2C, né? E tentar conectar essa tecnologia toda com o desempenho financeiro. Inclusive aquela mudança estratégica para o modelo de assinatura, o SaaS, que foi bem chave. Certo, vamos nessa. Então, a grande sacada não é só um produto, mas essa plataforma que integra tudo, que acompanha a investigação do começo ao fim. Quais são as peças principais aí? Olha, a plataforma de inteligência digital, ADI, ela se apoia em 3 pilares, basicamente. O primeiro é coletar e revisar. É acessar e puxar os dados de onde eles estiverem. Celular, nuvem, computador, enfim. E aqui entra o famoso UFED, né? O Universal Forensic Extraction Device. Ele é conhecido por conseguir muitas vezes contornar senhas, criptografia. Ele usa tanto a extração lógica, que é via API, quanto física, que é tipo uma cópia bit a bit mesmo da memória. Isso é poderoso porque consegue até recuperar coisa que foi deletada. Nossa! E para desafios mais recentes, tipo os últimos iOS, Android e dados na nuvem, aí tem o InSets, que é mais focado nisso. Entendi. Então, primeiro essa coleta super abrangente. E aí, com essa montanha de dados na mão, o que se faz? Qual o próximo passo? Aí vem o segundo pilar, analisar e investigar. Porque não adianta ter o dado se você não encontra sentido nele, né? Transformar gigabytes de informação bruta em inteligência que ajude o caso. O destaque aqui é o Pathfinder. Ele usa inteligência artificial para automatizar uma parte enorme dessa análise. Ele consegue, por exemplo, juntar identidades de suspeitos que aparecem em fontes diferentes, sabe? Monta linhas do tempo, mostra conexões entre pessoas, locais e até classifica a mídia automaticamente, tipo, se tem imagem de arma, de droga. As fontes chamam ele de um multiplicador de força. E faz sentido. Um multiplicador de força. Imagino que sim, com o volume de dados hoje em dia. E, bom, imagino que garantir a validade legal disso tudo seja o passo final, né? A integridade da prova. Precisamente. Esse é o terceiro pilar. Gerenciar e proteger. A prova digital tem que ser impecável para valer no tribunal. O Guardian, que é uma solução em nuvem, cuida disso. Ele oferece um lugar seguro para guardar tudo, com trilha de auditoria completa para manter a cadeia de custódia intacta, sabe? E mais, ele permite que equipes diferentes, peritos, detetives, promotores, colaborem de forma segura, mesmo remotamente, com controle de quem acessa o quê. Interessante. E, além do software em si, as fontes falam também de serviços importantes que eles oferecem, certo? Sim, sim. 2 se destacam. O Cellebrite Advanced Services, o CAS. Eles entram em campo naqueles casos bem cabeludos, tipo descriptografar um celular que está todo quebrado ou com uma segurança muito, muito avançada. E o outro ponto é o treinamento e certificação. As siglas CCI, CCPP, elas viraram quase um padrão na área. Isso cria um ciclo, né? Exatamente. Cria um ciclo. As agências querem contratar gente certificada e os profissionais buscam a certificação da Cellebrite. Isso acaba reforçando muito a posição deles no mercado. É um ecossistema mesmo. Entendi. Tecnologia robusta, integrada e ainda cria essa dependência boa via certificação. Tá, e como isso se traduz em grana para a empresa, nos números? Olha, financeiramente, a Cellebrite está mostrando um crescimento bem sólido. As fontes que a gente viu apontam para uma receita projetada aí entre 470 e 485 milhões de dólares para 2025. E o ponto central dessa história de sucesso financeiro é, sem dúvida, a transição para o modelo SaaS, o Software as a Service.
A receita que vem de assinatura já é uns 89% do total. Foi uma virada de chave muito bem feita. E nesse modelo SaaS, a métrica que todo investidor fica de olho é a receita anual recorrente, a ARR, né? Isso. A ARR é a queridinha porque dá previsibilidade, né? E o mercado adora isso. Ela deu um salto enorme. Foi de uns 187 milhões de dólares lá em 2021 para uma projeção agora de 480 a 495 milhões para o final de 2025. E a empresa também é lucrativa na operação principal, isso numa base non-GAAP. As margens brutas são impressionantes, coisa de 80% a 85%. Nossa! E a margem EBITDA ajustado está projetada entre 24% e 25% para 2025. É bom só notar que isso é diferente do resultado segundo as regras contábeis GAAP, que às vezes inclui umas perdas por itens que não são caixa ou custos daquela fusão via SPAC para ir para a bolsa, sabe? Que não refletem o dia a dia do negócio gerando caixa. Margens brutas de 80% a 85%, isso é altíssimo mesmo. Sugere que eles têm um poder de preço forte, ou talvez a concorrência ainda não chegou nesse nível de integrar tudo. E os clientes que já estão lá, eles gastam mais. Um líquida baseado em dólar, que o pessoal chama de DBNAR, foi de 121% no primeiro trimestre de 2025. 121%? Exato. Isso quer dizer que, na média, os clientes que já estavam lá gastaram 21% a mais do que no ano anterior. Isso valida totalmente a estratégia da plataforma integrada. O cliente entra com uma solução e acaba pegando outras, tipo o Pathfinder, o Guardian. Não é só manter o cliente, é fazer ele usar mais coisas, expandir dentro da base. 121%, uau! Realmente mostra que os clientes estão vendo valor na plataforma toda. E como é que o mercado de ações enxerga isso tudo? O código dela é CLBT na Nasdaq, né? Correto, CLBIT na Nasdaq. Em junho de 2025, o valor de mercado dela estava por volta de 3,86 bilhões de dólares. O consenso dos analistas de mercado é bem positivo, a maioria recomendando comprar, com preços-alvo otimistas. A participação de investidores institucionais, fundos e tal, também é forte, uns 54%. Mas tem um ponto de atenção. A ação é volátil. O mercado parece colocar no preço o que chamam de risco de manchete. Esse risco de manchete, imagino que esteja ligado àquelas controvérsias sobre o uso da tecnologia deles, né? As questões éticas e tudo mais. Exatamente. Existe um prêmio de risco ali associado a essas questões éticas, legais, que volta e meia aparecem na mídia envolvendo a empresa. E isso acaba influenciando o preço da ação no dia a dia. Entendido. Então, o quadro que se pinta é de uma empresa com uma tecnologia dominante, muito bem amarrada numa plataforma coesa, gerando receita recorrente e resultados financeiros bem sólidos. A mudança para SaaS foi fundamental. Sem dúvida alguma. O ecossistema tecnológico cria sim uma barreira de entrada e puxa o sucesso financeiro para cima. Mas, como você bem pontuou, a avaliação que o mercado faz não ignora as complexidades e os riscos que vêm junto. E são justamente esses riscos, essas complexidades e também o cenário competitivo que a gente vai explorar a fundo na próxima parte da nossa análise. Next level. Essa é a nossa última parte da análise sobre a Cellebrite. Já vimos a história, a tecnologia, agora vamos mergulhar nas controvérsias éticas, legais, na competição e do futuro. Exato. É aqui que a coisa fica, digamos, mais tensa, né? Entre o poder da tecnologia, o sucesso financeiro e a responsabilidade. Vamos direto para esse campo minado ético e legal. Existe um paradoxo muito claro, né? A missão de acelerar a justiça. E, ao mesmo tempo, a gente vê relatos do uso dessa tecnologia para repressão. Belarus, Myanmar, Sérvia. Como isso afeta a empresa? Afeta e muito. Diretamente na reputação, na imagem pública e levanta aquela discussão super complexa da tecnologia de uso duplo, sabe? Sim, ferramentas que servem para o bem e para o mal, basicamente. Exatamente. E a pressão internacional está crescendo. A gente vê isso na União Europeia, por exemplo, com regulação para itens de cibervigilância. Eles querem mais controle sobre para onde essa tecnologia vai, né? E a própria tecnologia, ela não é infalível, né? Tiveram aquelas descobertas de vulnerabilidades?
Ah, sim, isso foi bem importante. O que o Signal e a Anistia Internacional mostraram foram falhas sérias. Falhas no próprio software da Cellebrite. Isso, que poderiam, comprometer a ferramenta, alterar relatórios, talvez explorar brechas que nem a Cellebrite conhecia, as tais vulnerabilidades zero-day. Nossa. Isso abala a confiança na prova, né? Totalmente. Questiona a integridade da evidência digital gerada ali. Mas, curiosamente, algumas decisões judiciais, como aquele caso USA v. Williams nos Estados Unidos, meio que simplificaram a aceitação dessas provas. Sério? Mesmo com essas dúvidas? Pois é. Só que outros casos, tipo da Karen Reed, mostram justamente o contrário. Como a interpretação dos dados é complexa, como pode ser contestada. Entendi. Essa questão da confiabilidade leva a gente a pensar nos desafios externos também. Como a Cellebrite se mantém diante da concorrência? Boa pergunta. Porque a concorrência não é pequena. Tem a MSAB, da Suécia, e principalmente a Grayshift, americana. A Grayshift é a que foca mais em iPhones, certo? Exato. E são bem eficazes nisso. Mas mesmo assim, a Cellebrite ainda segura a liderança de mercado. O reconhecimento da marca deles é muito forte, o tal do mind share. E o que mais sustenta essa liderança, além da marca? São vários fossos, como a gente chama. Vantagens competitivas, né? Primeiro, essa marca forte que já falamos. Segundo, e talvez o mais importante hoje, é a plataforma integrada deles. A Case to Closure. Essa mesma cobre todo o fluxo de trabalho forense. Isso torna difícil para um cliente simplesmente trocar para outra solução. É um ponto crucial. Faz sentido. Cria uma dependência, né? Tipo isso. E tem mais. Eles suportam uma gama enorme de aparelhos, não só os mais novos. E, por fim, todo o ecossistema de treinamento e certificação. Virou quase um padrão na indústria. Entendi. Mesmo que um concorrente seja melhor num ponto específico, a solução completa da Cellebrite segura o cliente. Exatamente. Dá uma resiliência grande para eles. Ok. Mas, como você disse, o cenário é delicado. Quais são os maiores riscos que a Cellebrite enfrenta olhando para frente? Olha, eu vejo 3 principais. O primeiro é esse risco reputacional e regulatório que já comentamos. As controvérsias éticas não somem. Podem sempre voltar à tona, né? E atrair mais regulação. Isso, ou afastar investidores, principalmente os focados em ESG. Segundo, a disrupção tecnológica. Essa briga com a criptografia da Apple, do Google, é uma corrida armamentista sem fim. Se eles ficarem para trás nisso. Seria um golpe duro. E terceiro, os desafios legais à confiabilidade das evidências. Se mais casos questionarem a validade das provas... Complicado. Mas e oportunidades? Onde eles podem crescer? Também existem caminhos claros. Um é a expansão para o setor privado, investigações corporativas, e-discovery. E-discovery é aquela coleta de dados para processos, né? Isso. E resposta a incidentes de segurança. É um mercado enorme e, digamos, menos polêmico. Menos exposto, talvez. Exato. Outro caminho é o mercado federal dos Estados Unidos. Aprofundar a atuação lá, conseguir certificações como a FedRAMP, é muito dinheiro envolvido. Entendi. E aquela aquisição da Corellium? Bem lembrado. Monetizar a tecnologia da Corellium para além do uso interno. Talvez oferecer serviços de virtualização, testes de segurança para outras empresas é uma possibilidade. Então, resumindo, a Cellebrite é uma gigante. Forte tecnologicamente, financeiramente, com uma posição de mercado sólida. Mas o futuro dela depende muito dessa habilidade de navegar nesse campo minado ético e legal. A confiança se torna tão importante quanto a tecnologia. Exatamente, confiança na responsabilidade da empresa, na integridade do que ela entrega, é vital. A trajetória da Cellebrite realmente faz a gente pensar nesse equilíbrio super delicado, entre criar tecnologia poderosa para a segurança e garantir os direitos fundamentais. Pois é. Até que ponto a gente consegue controlar o uso dessas ferramentas depois que elas existem? Fica essa pergunta no ar sobre a responsabilidade de quem tem essas chaves digitais, Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!